bem-vindos. Para a gente é um prazer estar aqui no stand da Manoli, né? A gente vai fazer um formato de discussão de casos aqui. Como vocês sabem, a gente gosta muito de cardiologia aplicada à prática, né? Então a gente trouxe aqui uma série de casos clínicos, onde vocês vão poder participar através de celular. Já deixo os celulares aí separados para vocês conseguirem ler, né? Inserir o código de acesso. E os 3 primeiros colocados aqui vão ganhar prêmios do Cardio Papers, incluindo ingresso para o Cardio Papers Experience, que eu vou falar daqui a pouquinho. Certo? E estou aqui acompanhado hoje, para quem não me conhece ainda, meu nome é Eduardo Lapa, sou editor-chefe do Cardio Papers. Estou aqui com a equipe de peso, Dr. André Lima, cofundador do Cardio Papers. Manda um tchau aí para a galera. Pessoal, prazer estar aqui no Sarau da Manoli. Muito bem-vindos. Casos clínicos bem interessantes que a gente selecionou para vocês. Show. Dr. Fernando Figuinha, cofundador do Cardio Papers também. Fala, Figueiredo. Fala, galera, tudo bem? Vamos testando se está funcionando esse esquema, né? A gente é tudo velho, né? Vocês já perceberam, né? A gente não está muito acostumado. Você fale por você, eu estou tranquilo aqui, né? E Dr. Fábio Mastrocola, que é coautor de todos os nossos livros, né? Praticamente. Parceiraço da gente, longa data. E o chefe da comunidade Cardio Papers, que a gente vai falar daqui a pouco. Fala aí, Mastrocoleta. Boa tarde, pessoal. Sejam bem-vindos. Um prazer estar aqui. Espero que vocês aproveitem aí e ganhem os prêmios. Boa. Então, pessoal, presta atenção, porque aqui a dinâmica vai ser a seguinte. Vão ser 7 ou 8 casos, mais ou menos, certo? A gente vai mostrar. Os quesitos são bem curtinhos, né? Porque sei que tem gente longe e tal. Então, é bem bola na rede. Todos eles, basicamente, vão ser baseados em imagens. Então, assim, o que vai pegar aqui é, eu sei diagnosticar o que está na imagem ou não. Se não souber, chora. Se souber, fica feliz. Se não souber, chuta, que você tem 25% de chance de acertar. Então, a gente tem aqui uma senhora de 69 anos que chegou na emergência. Olá, só um pouquinho antes. Pessoal, vai ser interativo, então é importante vocês prepararem que o celular vai ser utilizado para vocês voltarem. Vai aparecer aqui algumas opções, então deixa o celular no ponto para poder fazer a votação. Perfeito. A gente tem uma mulher de 69 anos com quadro doutorásica que iniciou-se 20 horas atrás, sem melhora. Ela chega no pronto-socorro com esse eletrocardiograma aqui. Dê uma olhadinha rápida. Não vai ser o eletrocardiograma que vai matar a questão, mas vejam aí porque ele é importante. Certo? Como diria um professor meu do ensino médio, olho ouviu aqui, tem que bater o olho e já ter ideia do que é que está acontecendo. E a paciente foi para o CAT, que mostrou uma DA fechada, que não foi possível abrir, né? Tentou-se, mas no reflow tal, ficou fechado mesmo. No 4º dia de internação na UTI, ela apresentou instabilidade hemodinâmica e surgiu um sopro novo em borda external esquerda. Ela foi reencaminhada para cateterismo, que mostrou isso aqui. O brilho está um pouquinho mais alto do que eu esperava, mas acho que dá para entender. Mas tendo fé dá para entender, né, gente? Acho que podia diminuir um pouquinho o brilho, mas ok. Certo? Beleza. Aí agora, a partir desses conhecimentos, que a gente vai fazer a pergunta, mas para isso, vocês vão ver as assertivas. Calma, não tem que botar nada do celular ainda. O celular vai ser na próxima tela. Sobre a hipótese diagnóstica, o que é que a gente pode dizer que é correto? Letra A, o uso de trombolíticos não interfere na ocorrência dessa complicação. Letra B, o uso de balão intra-aórtico é contraindicado nesses casos. Letra C, quando a complicação ocorre por oclusão de CD, a localização costuma ser diferente do que foi visto na imagem. E letra D, a abordagem de escolha é o fechamento percutâneo. Tivemos um pequeno problema técnico. Oh, beleza, ao vivo é bom demais. Vamos lá, então. Vou fazer aqui uma estatística aqui. Quem acha que é a letra A? Alguém acha que é a letra A aí? Não. Eu vou levantar a mão aqui só para o pessoal não ficar envergonhado. Quem acha que é a letra B? Quem acha que é a letra C de casa? Letra C dominando. Quem acha que é a letra D de dado? Beleza, letra C ganhou. Figueiredo, comenta aí. Ó, brevemente aqui, então, a gente está falando de uma CIV pós-infarto, certo? Então, o que a gente está vendo nessa imagem aqui? Ele está jogando contraste no ventrículo esquerdo e não era para estar contrastando o ventrículo direito. Então, se está contrastando o ventrículo direito, a gente consegue imaginar que é aqui que está passando contraste, deve ter algum perturbo entre o VE e o VD. Então, deve ser uma CIV pós-infarto e pela história clínica a gente já imaginava. Volta lá para as alternativas. O paciente tinha uma história aí de reperfusão pós 20 horas, então já estava realmente tardio.
Então, ó, o uso de trombolíticos não interfere na ocorrência dessa complicação. O uso de trombolíticos pode tornar essa complicação mais provável, principalmente se utilizado depois de 14 horas, após 12 horas, principalmente, do quadro clínico. Então, o cara que já passou do timing de usar o trombolítico, se você usar de forma inadvertida, pode ter um risco maior de ter essa complicação. Lembrar das duas dicas, né, Figueiredo? Se você faz reperfusão precoce, você diminui complicações mecânicas como um todo, porque o músculo não vai morrer. Sim. Mas, no paciente que faz principalmente reperfusão tardia, como a CIV, querendo ou não, é uma necrose ali do músculo, lá, na hora que você afina demais o sangue, entre aspas, você aumenta o risco de aparecer um pertuito na área necrosada. Certo? Beleza. Ó, B, o uso de balão intraórtico é contraindicado nesses casos. Então, balão intraórtico, o que você vai fazer? Você vai diminuir a pós-carga. Então, quando você tem uma CIV, qual que é a ideia? A ideia é que o sangue saia mais fácil do VE e não vá tanto para o VD. Então, se você diminuir a pós-carga, ajudaria. Então, balão intraórtico seria uma das alternativas para diminuir a pós-carga e, assim, teoricamente, diminuir o shunt e segurar até resolver de forma definitiva. Então, está errada essa, não é contraindicado, é uma alternativa para tratar o paciente com CV pós-infarto. C, é correta. Quando a complicação ocorre por oclusão de CD, a localização costuma ser diferente. Aqui, pela imagem, sugere que está sendo na região apical. Geralmente, a região apical é quando supra em parede anterior. Então, a parede anterior geralmente vai isquemiar lá na ponta e vai fazer uma CIV na região apical. Quando é por coronário direito, quando é um supra inferior, geralmente é na base do septo. Então, essa alternativa é verdade, seria outra localização. Quem achar que essa assertiva que a gente perguntou é pegadinha do malandro aí, que é coisa sem relevância, tem relevância. Por quê? Eu, Galego, nós somos cardiografistas e CIV pós-infarto, às vezes, não é tão fácil você detectar porque são micro furinhos ali no septo, né? Não é um buracão único. E aí você tem que saber onde é que você vai procurar isso. Então, algumas vezes eu já vi o pessoal passando batido por CIV pós-infarto porque você tem que fazer, às vezes, algumas projeções um pouco menos habituais, certo? Então, é muito importante para o médico clínico, cardiologista clínico, para o ecocardiografista, saber qual é a artéria que está acometida para saber onde procurar. Se você não sabe o que está procurando, você não vai achar, certo? E letra D, Figueiredo? E a última, então, abordagem de escolha é fechamento percutâneo. Como ele mesmo falou agora, lá a gente tem geralmente um monte de furinho, não é irregular, não é um orifício bonitinho para poder ancorar uma prótese tipo um pláster, né? Então, como geralmente é um orifício irregular, o tratamento de escolha ainda é fechamento cirúrgico aberto. Então, você abre, põe lá um PET, sutura, e vê realmente quanto que é. Às vezes não é um só orifício, são vários orifícios. Então, o tratamento de escolha é fechamento cirúrgico e não percutâneo. Tranquilo? Boa. E até tem relato de casos, fechamento percutâneo, mas não é a escolha. A escolha é cirúrgico. Fala, Galego. Um detalhe aqui da CIV pós-reperfusão ou pós-infarto é que é uma urgência médica, porque, como foi comentado aqui, o músculo ele começa a abrir e de uma hora para outra ele pode rasgar. E na hora que isso rasga, o paciente tem um choque que normalmente esses pacientes já têm uma estabilidade hemodinâmica e quando ele rasga, esse paciente pode ir para óbito. E aí, na vida prática, a gente vai ter o dilema com a cirurgia cardíaca, de quando é que opera, se opera isso mais precoce, mais tardio, se opera em vigência superaguda. Mas toda vez que a gente atrasa, a gente tem que saber que está aumentando o risco. Mas a decisão é compartilhada com o paciente, a equipe cirúrgica e o caso clínico de forma geral. Então, caso que é de vida real, tem que procurar. E quem não sabe o que procura, não acha, né? Galego, acho que vai funcionar por próximo, não, né? Vamos testar. Vamos descobrir, né? Vamos descobrir. Vamos descobrir. Beleza. Pastor Coleta, vê esse caso aqui agora. Homem de 45 anos, praticante de crossfit há 1 ano, vem para uma avaliação pré-participação para fazer o campeonato profissional da parada. Está treinando 2 horas por dia. Nega sintomas cardiovasculares, comorbidades, histórico de cardiopatia na família, exame físico normal e o eletro, esse aqui. Dê uma olhadinha aí rápida. CrossFit está na moda, né, pessoal? Então vocês vão pegar no consultório aí, cada vez mais, pessoal treinando intensamente. É isso. Lembrando, né, Machocoleta, porque podia ser algum atleta de remo, né, que está treinando 2, 3 horas por dia, um ciclista que está, né? O raciocínio seria parecido, né? E aqui a grande discussão, isso é do treinamento ou é de alguma outra coisa? Essa que vai ser a discussão aqui do caso. Beleza, eletro dominado aí. Quem acha que o eletro é normal? Vamos embora. Beleza, e aí o paciente vai para um ecocardiograma que mostra hipertrofia ventricular esquerda com septo e parede posterior de 13. Vou botar a parede posterior de 13 aqui também.
V é de tamanho normal e fração de ejeção 68%. Relação entre a onda E e A. Aqui é no repouso e aqui é pós manobra de valsalva, certo? Vocês conseguem enxergar aí. E aí o que a gente vai perguntar agora é o seguinte. Sobre o caso, você acha o quê? Que é a miocardiopatia hipertrófica, é a hipótese mais provável, deveria pedir ressonância, teste genético. Acho que é só por causa do treinamento, né? Coração do atleta. E, por isso, libera ele para o crossfit e vamos que vamos. Letra C, o coração do atleta é a hipótese mais provável, mas nesse caso, ainda assim, vou pedir uma ressonância aqui para ficar tranquilo em relação a outras coisas. Letra D, coração do atleta é a hipótese mais provável e a gente deveria parar com o treinamento desse paciente durante 3 meses e repetir o eco para ver o que acontece. E letra E, miocardiopatia hipertrófica mais provável, pois septo de 13 não é encontrado nas alterações cardíacas decorrentes de treinamento de alta intensidade. Certo? Todo mundo conseguiu ver? Escolheu aí a sua assertiva favorita, ABCD? Beleza. Vamos ver se vai funcionar agora, senão a gente vai aqui, Silvio Santos, o pessoal vai levantando a mão e a gente vai descobrindo. Então vamos lá, vocês estão todos aí já. Show. Beleza. Beleza, vai no Ana Lá, adoro essas coisas ao ver, bom demais. Opa, peraí. Então, deixa eu só ver aqui, quem é que acha que é a letra A aí? Levanta a mão. Vou levantar a mão aqui para ninguém ficar inibido. Quem é que acha que é a letra A? Quem é que acha que é a letra B? Vocês têm que escolher alguma, certo, pessoal? Se não fica easy, então também não adianta não. Quem é que acha que é a letra C? Mais 5 pessoas. Quem é que acha que é a letra D de dado? Uns 5 também. Quem é que acha que é a letra E? Uns 5. Tá bem empatado aqui, C, D e E, né? A Chocoleta, vamos aqui ver. Resposta. Então vamos lá, pessoal. Esse é um caso interessante, hein? Que deu dúvida aí. As respostas foram bem distribuídas. Então, volta aí para a imagem. Então a gente tem um paciente relativamente jovem que pratica atividade física de alta intensidade e que mostra um eletro aí com sinais de sobrecarga de câmeras esquerdas, né? A gente vê aí sinal de Morris, aumento de amplitude e outras alterações, mas não é isso que vai fazer o diagnóstico. O que chama atenção é no próximo. Tá aqui bem alterado, né, Mascoleta? É bem alterado, mas lembrar que a gente pode ter algumas alterações, né, no coração de atleta, mas claro, esse é um eletro muito alterado, já falando a favor de alguma cardiopatia estrutural. Mas não é isso que vai matar o diagnóstico. Vai. Então, vamos lá. O que a gente tem aqui? Uma hipertrofia, um septo de 13, tá? E fração de ejeção normal com uma cavidade de tamanho normal. Essa já é uma informação super importante, o tamanho da cavidade. Tá? E quando a gente vai olhar para a avaliação da função diastólica, o que a gente vê? Essa função diastólica está normal ou está alterada? Está alterada. Tá? Então aí já são duas mensagens. No coração de atleta, que é uma adaptação fisiológica. Explica por que está alterado, porque nem todo mundo domina eu vou explicar. No coração de atleta, que é uma consequência fisiológica, né, de esportes de alta intensidade, a gente não costuma ter alteração da função diastólica. Porque aqui está alterada. A gente tem relação entre a onda E e a onda A, e quando a gente faz a manobra de valsalva, inverte. Então a gente tem um padrão pseudo-normal, indicando uma disfunção diastólica já considerável. Tá? Então eu não esperaria no coração de atleta disfunção diastólica, esperaria a cavidade aumentada. O septo de 13 ele pode ser encontrado tanto no coração de atleta quanto na hipertrófica. É uma zona cinzenta. Quando é acima de 15, aí não. Aí provavelmente é só na hipertrófica ou outras condições que simulam. Então tudo aqui indica que esse paciente tem uma cardiopatia estrutural. Perfeito. E só um detalhe lá, volta lá. Quando você está fazendo ecocardiograma, isso é importante. Eu sou ecocardiografista, mas isso na vida real viria com laudo. Mas muitas vezes quem faz eco e também quem é clínico, é importante você ter sua equipe para onde você vai encaminhar os pacientes, sabendo que o exame tem que ser bem realizado. Por quê? Se o ecocardiografista ele não tem esse nível de desconfiança, que pode ser uma cardiomiopatia hipertrófica, uma patologia, ele vê esse padrão aqui, é o padrão de normalidade. Se ele não fizer a vassalva, ele não vai ver esse pseudo normal. E aí no laudo pode vir um laudo de normal e você deixa passar. Outra possibilidade, que às vezes, André, eu não tenho ressonância na minha cidade,
faz parte. Outro exame de ecocardiografia que você pode avaliar a possibilidade de cardiopatia hipertrófica é o strain. Você faz o strain do paciente com coração de atleta vai vir normal, enquanto o da cardiopatia hipertrófica vai vir alterado. Vamos falar de strain daqui a pouquinho, galera, teria outro caso. Mas aí, beleza. Então, a chocoleta, vamos para esse quadro. Relembra aí rapidamente a diferença. E por que é importante essa diferença, né, Mascoleta? Se é o coração de atleta, a gente manda o cara para a prova de crossfit, né? A princípio, coração de atleta segue o jogo. Se for uma miocardiopatia hipertrófica, o paciente pode simplesmente morrer, né? Uma coisa assim, a principal complicação que a gente teme, né? Então é importante, né? Claro, além disso, na cardiomiopatia hipertrófica, a gente precisa investigar os familiares, estratificar o risco de morte súbita. Alguns pacientes vão ter indicação de CDI. Então, como é que a gente mata? O eletro, ele tende a ser bem mais alterado na cardiomiopatia hipertrófica. Mas aí não é, muitas vezes o eletro não vai possibilitar o diagnóstico diferencial. Aqui a grande coisa, o diâmetro cavitário. No coração de atleta eu tenho uma hipertrofia, mas com dilatação da cavidade. Então se eu tiver uma hipertrofia com cavidade normal ou reduzida, pense em cardiomiopatias. Qual a mais comum? Cardiomiopatia hipertrófica. Tá? Então aí padrões muito alterados no eletro, falo a favor. E outra coisa, né, que a gente pode avaliar, tá, é o tamanho do septo. Se ele é muito alterado, também fala a favor de hipertrófica. E se a gente ficar na dúvida, o cardiopulmonar pode ajudar. Num atleta, a gente vai ver um VO2 muito elevado. Tá? E se continuar a dúvida, pode pedir uma ressonância. Se não tiver acesso, a gente pode descondicionar, pedir para destreinar e repetir o exame em 3 a 6 meses. Que a tendência é que regrida a hipertrofia no caso do atleta e que não se altere na hipertrófica. Então, pessoal, por que a questão é importante? Quem faz um ambulatório aqui, consultório, quantas vezes por semana recebe alguma avaliação pré-atividade física, academia e tal? 100%, né? 100%. E, ó a bronca de você liberar uma hipertrófica para fazer atividade física, né? Então, apesar do diagnóstico de hipertrófica não estar aparecendo todo dia no seu consultório, mas se você não lembra, você vai deixar passar. É garantido, certo? Questão importante. Beleza. Só lembrando, não sei se vocês vão conseguir... Sem som? Estão me escutando ou não? Então o problema é o senhor. Só lembrando, a gente está com... Claudina, ajuda aí a... Obrigado. Lembrando, quem não está na comunidade Cardiopapers ainda, está de brincadeira. Lá é gratuito o acesso, qualquer médico pode entrar. E lá você pode colocar qualquer caso que você tenha dúvida, que vai ser nossa equipe de tutores que vai tirar dúvida para você. Olha, estou aqui num caso, consultório, paciente usando 3, 4 antipertensivos, eu não estou conseguindo controlar, qual o próximo passo? Doutor Fábio, que é mais sabido do que a gente aqui tudinho, vai chegar lá e vai lhe ajudar, dizendo, olha, a diretriz diz isso, isso e aquilo. Então, quem não está ainda, leia o QR Code aí, já entre agora. E lembrando que 13 e 14 de outubro a gente vai estar no evento, mega evento, mais de 1.000 pessoas presentes aqui em São Paulo, revisando todos os principais pontos da cardiologia, principais artigos que saíram e diretrizes que saíram em 2023. Exercício e cardiologia, o que a gente viu agora, em 5 minutos a gente vai ter uma sessão de 1 hora só sobre isso. A gente vai ter também inteligência artificial e cardiologia, o que é que vai mudar na vida de todo mundo aqui nos próximos anos, na nossa visão do Cardiopapers, por causa de inteligência artificial. Deu certo aí? Boa. E várias outras coisas. Então, leia aí o QR Code, hoje é o último dia de descontão. Chega a R$1.000 o desconto até hoje para o ingresso VIP. Com relação à comunidade, pessoal, não conseguiu pegar aqui o QR Code, coloca lá no Google, Comunidade Cardiopapers, e é um negócio massa, porque é uma rede social, e é uma rede social direcionada para médicos, cardiologistas, totalmente gratuito. Você vai lá, você vai poder interagir com outras pessoas, outros cardiologistas, além de interagir com a equipe Cardiopapers lá dentro. Então é super importante esse tipo de contato, tirar as dúvidas, pegar opiniões, segunda opinião, que não é uma segunda opinião formal, mas lá a gente discute casos de forma genérica, beleza? E não esqueçam, Cardiopapers Experience é um congresso que é diferente dos normais. Ele é um congresso em que existe a forma de didática do Cardiopapers e, além disso, a gente tem a banda Prince Metal, que é Lapa, Figuinha, e eu fico fazendo cover lá dentro, Ele lá em faz a cima, dança do eu só fico TikTok lá em dançando, cima. mas é uma oportunidade massa. Boa. Vamos embora. Ó, já sei como é que a gente vai fazer para sortear os ingressos. Daqui a pouco eu vou explicar para vocês. Já cheguei com a solução aqui. Senhora de 55 anos, chega no pronto-socorro com o Dr. Asca 1 hora.
Bola na rede. Apresenta o seguinte ECG. Eletro levemente alterado. Certo? Beleza. O paciente foi encaminhado para CAT. Coronárias normais e a ventriculografia foi essa aqui. E agora, hein? Todo mundo achava que estava acertando, abalando lá com o eletro. Essa é a ventriculografia da paciente, 55 anos, supra gigante no eletro, CAT, coronárias normais, troponina de... Ainda vou botar uma troponina para facilitar. 1000 vezes, 100 vezes o limite superior da normalidade. E essa ventriculografia. Clássica. Não bota pressão no povo não, galera. A pressão. Aqui a pressão é que vale. É correto sobre esse caso. É mais comum em homens. É mandatória a realização de biópsia endomiocárdica para você firmar o diagnóstico. Devemos evitar depressão de volume vasodilatadores se houver obstrução da via de saída do VE. E devemos usar inotrópicos para todos os pacientes. Queremos, como sempre, a correta. Certo? E quem aí acha que sabe qual o diagnóstico que a gente mostrou? Levanta aí a mão. Eita, as meninas aí estão fera. O pessoal está confiante. Tá, isso aí. Quem aqui acha que vai acertar essa questão sabendo o diagnóstico? Já riu metade aí, mas beleza, vamos ver aí então. Vou fazer Silvio Santos aqui. Quem acha que é letra A esse daí? Letra A, ninguém? Tá fácil, né? Letra B, quem é que acha que tem que fazer biópsia endomiocárdica? Bem, já vi que a gente devia ter deixado mais difícil. Letra C, quem é que acha que deve evitar a depressão de volume para lá, para lá, para lá? Certo? Letra D, quem é que acha que a gente tem que usar inotrópico em todos os casos? E aí, galera daqui acertou. Boa. Resposta. Eu vou pular aqui porque não vai dar certo mesmo esse bicho, então... Ódio desse negócio que não funcionou. Devemos evitar a depressão de volume e vasodilatadores nesses casos. Por quê? Primeiro, quem é que quer mostrar essa ventriculografia e o raciocínio do caso? Isso aqui é um caso clássico que na minha época da residência, quando a gente via um caso desse, ia todo mundo lá ver o caso. Mas é um caso interessante, porque você chega, pega um caso com um supra, desnivelamento de segmento ST, super claro, lá dificilmente você ia errar aquele eletro, você vai certo que vai encontrar lá uma DA fechada, vai para o eletro, não tem coronárias com obstrução, e aí a gente está diante de um infarto com coronárias normais, com uma disfunção clássica, que é o efeito, um efeito que parece um recipiente de caçar polvo lá no Japão, que se chama Takotsubo. Então a gente está aqui diante de uma cardiopatia Takotsubo, geralmente é mais comum em mulher. E o que é que eu vejo? A maior parte aqui do ventrículo, ele está com uma acinesia ou hipocinesia médio apical, que não respeita limites de coronária, e a gente tem uma parte aqui basal louca, batendo feito louco aqui, mas imagina que aqui bate muito e aqui bate pouco. Existe uma disfunção ventricular. Às vezes esse paciente chega para você chocado. E aí qual é a ideia? O paciente com choque cardiogênico, o mais comum e intuitivo, começa a dobuta. Começou a dobuta, contrai mais aqui, fecha a saída, é como se fosse uma mangueira que eu estou apertando e fechando a ponta. E aí você termina piorando o choque do paciente. Às vezes você precisa passar um balão intraórtico, evitar, muitas vezes no choque cardiogênico, a nossa intuição é colocar um diurético de alça para o paciente urinar, termina que ele fica mais vazio e aumenta a obstrução dinâmica do ventrículo esquerdo. Então não é tão intuitivo e é por isso que é importante a gente diagnosticar corretamente a cardiopatia de Takotsubo. Pastor Coleta, quer comentar aqui o mapa mental? Vamos lá, só vamos corrigir aqui. Aqui é mulheres da pós-menopausa, né? Normalmente mulheres mais idosas. Tá? É interessante que na maioria das vezes vai ser um caso que parece uma síndrome coronariana aguda, mas que não tem, né, obstrução que justifique. A gente até pode ter obstrução, mas que não justifique aquele grau de disfunção. Uhum. Tá? E aí, a maioria dos pacientes vai ter dor torácica e o supra no eletro é comum. O pessoal acha que não, mas quase metade dos pacientes tem supra no eletro. Tá? Mas claro, quando esse paciente chegar na emergência, a primeira hipótese é uma síndrome com supra, deve ir para o cateterismo o mais rápido possível. Isso é importante, né, Pastor Coleta? Não vai com pegar a mulher certeza. necessitando e falar, isso é um Takotsubo, deixa aí. Não... Pelo amor de Deus, né, minha gente? O mais comum, epidemiologicamente, é o infarto com supra.
Certo. E lembrar que também altera a troponina, na grande maioria dos casos, e uma alteração característica, né, uma evolução característica é que esses pacientes recuperam a fração de ejeção. A grande maioria em menos de 2 semanas. Tá? Então, muitas vezes não tem a ventriculografia, essa imagem clara do polvo, do Takotsubo, o paciente não faz. Aí a gente tem uma opção de fazer a ressonância, ou o próprio eco já pode sugerir. A ressonância não vai ter alteração no realce tardio, não vai ter fibrose. Tá? Então, esse é um dado também importante para o diagnóstico diferencial de infarto. Perfeito. E aqui, só rapidamente, né, Machocolo, porque a gente tem muito caso ainda, mas é isso, se o paciente pode evoluir com instabilidade hemodinâmica, mas é muito importante a gente saber se isso tem obstrução de via de saída do ventrículo esquerdo ou não. Aí tem muita gente que fala, rapaz, eu não sei nem o que é a via de saída do ventrículo esquerdo, toda vez eu vejo isso no lado do eco, não entendo direito. A via de saída do ventrículo esquerdo é ali, é logo abaixo da válvula aórtica, é onde o sangue está saindo do ventrículo esquerdo para a aorta. A gente consegue enxergar isso muito bem no eco, com tranquilidade, e dizer, tem obstrução de via de saída ou não tem obstrução de via de saída. Isso aí não é uma coisa, né, virtual, dá para a gente ver perfeitamente no eco. E por que isso é importante? Era o que o Galego estava dizendo. Se o paciente já está obstruindo via de saída do ventrículo esquerdo e você usa inotrópico, provavelmente aquela região médio-apical que não está contraindo vai continuar sem contrair e a região basal vai contrair ainda mais forte e vai obstruir ainda mais a via de saída e fica um ciclo vicioso. Outro né? detalhe, Lapa, é que normalmente também Takotsubo ele tem outros nomes, como cardiopatia catecolaminérgica, e se você usa uma dobutamina, que é um adrenérgico, existe a possibilidade de piorar a vasoespasmo. E aqui uma coisa interessante é que quando eu pegava um caso desse na UTI, principalmente lá no INCOR, cara, eu me sentia o cara mais sabido do mundo, porque chegava, coronária alterada, fazia o eco, via aquela alteração, cara, vamos mudar e a gente muda a conduta do paciente. E você mantendo esse cara vivo com suporte hemodinâmico, muitas vezes eles não resistem, mas quando eles resistem, como a Mastrocola falou, a função recupera e esse paciente fica bem. Então é uma estrutura bem interessante. Lembrar que Takotsubo não é MINOC, é uma entidade Perfeito. à parte, né? A gente Perfeito. trata e classifica de outra maneira, tá? Antigamente já foi classificado no mesmo grupo, mas não é MINOCA. Takotsubo é cardiomiopatia de estresse. Lembrar, como o próprio nome diz, normalmente após o estresse físico e emocional. Perfeito. Só lembrando, pessoal, a gente já fez o lançamento oficial ali de manhã, mas quando a gente acabar aqui, a gente vai ali de novo para o stand da Ateneu. Estamos lançando hoje 2 livros novos do Cardiopapers, o nosso base da ecocardiografia, que inclusive a gente fala, né, de Takotsubo, etc. E a 2ª edição do nosso livro de eletrocardiografia. Deu uma boa engrossada aqui, está cheio de mapa mental, estilo esse, que eu sei que vocês gostam. Então, quem não adquiriu o seu ainda, a gente vai estar ali ao final da aula para autografar o de vocês, certo? Vamos para frente. Esse daqui eu vou dar uma resumida aqui no... Aí, tinha falado de strain, vamos chegar em strain agora. A gente está com um homem de 85 anos, que está com dispneia progressiva aos esforços, atualmente classe funcional 2. É edema de membro inferior, é hipertenso, mas está bem controlado. Já operou aí túnel do carpo bilateral, anos atrás. Pressão, né? Está ali até no limite inferior. Tem turgência jugular, tem quarta bolha, tem edema de membros inferiores e faz esse eco aqui com strain. Isso aqui é aquele negócio, 5 anos atrás, pouquíssimas pessoas tinham escutado nisso e agora virou um clássico, prova de título, quase todo ano cai, né? Mas é importante a gente saber, não só para a prova de título, mas também para a prática real, né? E muitas vezes, Lapa, você tem disponível essa modalidade na sua cidade e às vezes você não pede porque desconhece as funcionalidades. Mas é interessante. Então, essa imagem é importante todo mundo colocar. No laudo vai vir, mas vai vir também impresso esse tipo de imagem que é bem clássica. Beleza, vocês viram aí a imagem, ou sabe ou não sabe? Vamos ver agora as alternativas. Considerando-se a hipótese mais provável, o próximo passo, de acordo com as diretrizes da SBC, nesse caso, seria: vou pedir eletroforese de proteína sérica e urinária. Letra B. Vou dosar cadeias leves livres e vou fazer imunofixação sanguínea urinária. Aí você já começou a bater o desespero. Jesus, eu não sei nem para onde é que vai. Você, calma, fica tranquilo, a gente vai explicar. Letra C, cintilografia com pirofosfato marcado com tecnésio. Letra D, biópsia endomiocárdica com coloração pelo vermelho do Congo. E letra E, ressonância com protocolo T2 estrela. Se você não sabe nada do que está nas 5 assertivas... Calma, a gente tem o curso de consultório do Cardiopapers, o curso técnico do Cardiopapers, você vai fazer, tá lá tudo explicadinho, mas a gente vai mostrar o resumo da ópera aqui. Que beleza, né? Que Lapa pegou só as minhas aulas do TEC, para você ver como a minha parte é tão importante, né? Exato, exatamente. Beleza, então, quem é que está aí seguro
do diagnóstico, só para ter ideia, né? Beleza. Galera, uma boa parte da galera segura do diagnóstico. Quem, estando seguro do diagnóstico, está seguro que vai acertar a assertiva? Aí já é mais difícil. Aí já é mais difícil, hein? Vamos ver. Essa questão fui eu que fiz, aí fica mais difícil. Bora lá. Então a gente não vai ter aqui novamente os cálculos, enfim, esquecemos isso. Temos alternativas já para sortear aqui os ingressos, fiquem tranquilos. E, Baixa Cola, explica o raciocínio geral, depois a gente vai matando questão por questão. Então vamos voltar no caso aí, que é importante. Volta no caso aí, por favor. Então a gente tem um idoso com quadro de insuficiência cardíaca. Tá? Então, insuficiência cardíaca em idoso, a gente já tem que lembrar de algumas etiologias. Principalmente se ela tiver fração de audição preservada. E aí tem um dado na história que é extremamente importante. Que é o quê? Síndrome do túnel do carpo bilateral. Tá? Então, idoso com ICFEP, síndrome do túnel do carpo bilateral, eu tenho o que a gente chama de red flags. Sinais de alerta. Então, já está me alertando que eu tenho um provável diagnóstico. Isso antes do eco. Esse diagnóstico, juntando esse padrão do eco, que vocês devem guardar muito bem, depois André vai comentar lá para comentário. Tá? A gente vê um padrão que chama de apical sparing, né? Ou cereja no bolo, tá? Que parece uma cereja, a porção apical está mais vermelha. Tá? Então ela deforma, ela se movimenta mais. Então você tem uma preservação relativa da porção apical, da ponta, em relação aos segmentos basais. Então isso é característico de amiloidose cardíaca. Tá? Então, um caso bem sugestivo de amiloidose cardíaca. Qual a grande questão agora? A gente tem dois tipos principais. Uma amiloidose que é a AL, que é uma doença hematológica, é um câncer do sangue, e uma amiloidose transtirretina, que é totalmente diferente. O tratamento é totalmente diferente. Então, o primeiro passo é diferenciar o tipo. Mostra aí. Só coloca lá para no eco, rapidinho. E aqui o que é interessante é que muitas vezes esse cara aqui, esse paciente, é tratado pelo ortopedista, porque ele tem síndrome do túnel do carpo, ele pode ter o sinal que eu chamo de sinal de Lapa, que é o sinal do Popeye, que é quando você rompe o tendão do bíceps de forma não traumática e ele fica como se fosse aquele músculo do Popeye. Para quem era da nossa época, sabe o que é Popeye, hoje em dia tem muita gente que não conhece. Isso, foi exato. E aqui, pessoal, lembra daqueles copos quando a gente era criança, na minha época, que você pegava o copo e você exprimia o copo, ele ficava pequenininho. Aqui é justamente a representação... Entregou a idade, mais uma vez. Né? Mais uma vez, faz parte. A gente coloca aqui exatamente isso. Eu pego o coração achato e ele vem aqui em 2D. O que está aqui é a parte apical, e o que está aqui na lateral, a parte basal do ventrículo. E aí a gente vê, quanto mais vermelho, pensa que o coração está aqui na academia. Então, se ele está na academia, quanto mais vermelho, porque ele ele gera mais calor, mais suado, é onde ele está batendo mais. Então, aqui ele bate muito na parte apical e na parte médio basal ele não bate. Então, essa imagem parece, às vezes, também um nariz de palhaço, a cereja. Então, essa é clássico. Geralmente, o ecocardiografista, quando você pede, ele vai colocar as possibilidades, mas é importante a gente aprender esse detalhe, porque num caso de hipertrofia, pode ser, quantos pacientes idosos podem ter hipertrofia pela hipertensão? Se fizer um strain, ele vem com essa característica que sugere a patologia. Beleza. Como a gente tem mais 8 minutinhos agora, mas Chocoleta, mostra só os primeiros 2 passos ali, para um lado ou para o outro, certo, que a gente já mata a questão. Então, primeira coisa, suspeita clínica, né? História, eletro, eco. Então, nesse caso, a suspeita clínica era muito forte. Qual que é o primeiro passo depois da suspeita clínica? Fazer a investigação de amiloidose AL. Como é que eu faço isso? Imunofixação urinária de 24 horas, imunofixação sanguínea e relação capa-lambda ou dosagem de cadeias leves livres, que é a mesma coisa. Se veio alterada, tá? Provavelmente amiloidose AL, mas pode ser um negócio que a gente chama de MGUS com amiloidose transtirretina, tá? Aí eu vou para a rota hematológica, que não é o objetivo aqui. Se for a suspeita, se for negativo, o próximo passo é fazer a cintilografia com pirofosfato. Então, nesse caso aqui, como a gente está na fase de suspeita clínica, o primeiro passo é excluir a amiloidose AL, então fazer a dosagem de cadeias leves livres, imunofixação sanguínea e urinária. Vamos lá, que a gente tem que seguir, senão a gente comentava mais. Beleza. Mulher de 51 anos, em acompanhamento com cardiologista devido a prolapso de válvula mitral, refere realizar caminhadas regulares, 50 minutos, de boa, não sente nada. Exame físico, pressão ok, frequência cardíaca ok. E tem um soprão sistólico ali, 3 e 6 cruzes em foco mitral, né?
irradiando para a região anterior do tórax. É feito o ecocardiograma, que mostra isso aqui. Quem é aluno da gente já viu esse eco, não sei quanta gente. É meu eco da prova de título de eco. Toda vez eu boto esse vídeo, mas é porque é um vídeo muito bonito, realmente. Certo? Quem é que sabe olhar esse eco e dizer o que é que está acontecendo aí? Só para ter ideia. Certo? Quem não sabe? O pessoal está envergonhado. Tá bom, vou mostrar aqui rapidamente o que é que a gente vê aqui. Átrio esquerdo, aorta, ventrículo esquerdo, ventrículo direito, septo interventricular, folheto posterior da mitral, folheto anterior da mitral. E a gente vê que aqui o folheto posterior, que deveria parar aqui, ele está vindo mais para dentro do átrio esquerdo do que deveria. Isso daqui não tem como, vai gerar um refluxozão passando por aqui, por esse buraco aqui que está se criando, né? Por ser um prolapso de cúspide posterior da mitral. E o que a gente... Vai lá. Só para ficar claro, pessoal, aqui é como fosse uma porteira, como se fosse uma porteira, né? Ela vai e a porta ela teria que se coaptar uma na outra. A partir do momento que ela não coapta, ela tem um espaço e nesse espaço está vazando. Boa. E aí aqui é o seguinte, esse daqui não precisava da imagem não, esse daqui dá para acertar sem a imagem. O eco mostrou fração de 61%, diâmetro diastólico do VE de 58, diâmetro sistólico de 43, PSAP de 52, o insuficiência mitral importante, como a gente mostrou, por prolapso da cúspide posterior. De acordo com as últimas diretrizes brasileiras de valvopatia, né, 2020, o que é que a gente deveria fazer com essa paciente? Letra A, segue o jogo. Cada 6 meses volta com eco novo, a gente vê como é que fica. Letra B, vai para a cirurgia e é melhor botar uma prótese mecânica. Letra C, vai para a cirurgia e é melhor fazer uma plástica. Letra D, vamos de mitraclip, que é mais na maciota ali, o risco perioperatório é menor. E letra E, vamos fazer eco a cada 1 ano. Não pensando. É um caso tranquilo. É uma tia de vocês próxima, é quase uma mãe de vocês. Vocês vão tomar a conduta. Não sente nada, faz caminhada, e aí? É bem Exato. ativa. Devo mexer na válvula ou não? Quem acha aí que é letra A? Acompanhamento a cada 6 meses, de boa. Vamos para frente. Letra B, quem é que deve trocar e botar logo uma prótese mecânica? Afinal de contas, é uma senhora de 51 anos, né? Nova. Prótese mecânica vai durar aí, pô, um bom tempo. Ninguém acha? Letra B não? Não achou? Tá bom. Letra C, correção por via cirúrgica plástica. Tá bom. Letra D, mitraclip. Melhor pessoa do Brasil de mitraclip vai implantar. 100% de sucesso ali na... Não existe isso, né? Mas enfim. Letra E, quem é que quer acompanhar com eco de 1 em 1 ano? Beleza, isso aqui ficou fácil. Letra C, perfeito. A chocoleta? O pessoal tá bem, hein? Todo mundo acertou. Toda vez que a gente tiver uma valvopatia assintomática, a gente deve pesquisar os complicadores. Esses complicadores variam conforme a valvopatia, mas normalmente é queda da fração de ejeção, aumento de diâmetros ventriculares e o aparecimento de hipertensão pulmonar ou arritmia. Para a insuficiência mitral, a gente tem aí a queda menor ou igual a 60%, lembrar que a insuficiência mitral superestima a fração, já na IAO, né, e na estenose aórtica é 50%, aumento do átrio esquerdo acima de 60%, pressão pulmonar maior ou igual a 50%, e diâmetro sistólico do ventrículo de 40 ou uma FA de início recente. É a regra aí para vocês lembrarem para a prova que a gente fala 60, 50, 40. Tá? E nestes casos de prolapso, principalmente quando é o segmento P2, a plástica tem excelentes resultados. Então o prolapso tá indicado a plástica valvar com a manutenção do aparato valvar. Esse caso, mesmo que não tivesse complicadores, eu já poderia considerar. A diretriz coloca como 2A. É um dos poucos casos, desde que seja baixo risco cirúrgico. Então, está indicado, nesse caso, pela presença dos complicadores, a correção. E que tipo de correção? A plástica valvar. Então, só lembrando, né, Mascoleta? Aqui, ó, a gente tem o 40 aqui, né? 43 está maior, já indicaria. A PSAP 52, maior ou igual a 50, já indicaria. Então, tem 2 complicadores. Mas isso que o Machocola falou é importante. Já caiu na prova de título inúmeras vezes. Se aqui fosse 39 e 43 de PSAP, não teria fatores complicadores. Ainda assim, pelas diretrizes americanas, europeias, brasileiras, estaria indicado você fazer a intervenção, porque é aquele filezinho para você fazer a plástica bem feita, né? Prolapso de P2, etc, etc. Tem um trabalho sul-coreano,
que sugeriu diminuição de mortalidade nesses casos. Então, se você tem uma equipe cirúrgica, você confia no resultado, tem eco intraoperatório, né, tudo bonitinho para fazer a plástica bem feita, você indicaria cirurgia de todo jeito. Vamos para a última questão agora. A última. Mulher de 23 anos, essa precisa saber o eco. Mulher de 23 anos está na 20ª semana de gestação quando evolui com quadro de edema agudo de pulmão. E o eco mostra isso aqui. Quem é aluno da gente do TEC não vai ser café com leite, não vai poder ficar participando não, que já sabe esse trolol todinho aqui, que viu o ano todinho essas imagens aqui, mas... Beleza, então a gente tem essa imagem bem clássica que a gente vai falar daqui a pouco. E a pergunta é, sobre esse caso, está indicada intervenção cirúrgica agora, edema agudo de pulmão, grave e tal. Letra B, indicada intervenção percutânea assim que possível, tira de edema agudo, deixa o sequinho ali para lá e resolve. Letra C, geralmente vamos conseguir manejar clinicamente essa paciente até o final da gestação. E letra D, não está indicado o uso de bezetacil nesse caso. Última tentativa aqui, olhar a imagem. E, quem é que acha aí que indicaria intervenção cirúrgica nesse momento? Levantar a mão aqui para ninguém ficar envergonhado. Espera aí, minha gente, cirurgia, gestante, combina, não é bom não? Gostaram não? Tá bom. Letra B, quem é que faria ali o bom e velho balão de Noe? Valvoplastia mitral por cateter balão. Aí, algumas pessoas tomando coragem. Letra C, quem é que deixa quieto? Deixa a vida me levar, vou desenrolar, tranquilo aqui. Quem é que acha aí? Opa, agora o pessoal está envergonhado. Ninguém está levantando mão para nada. Vamos... Beleza. Letra D, quem é que acha que bezetacil? Mulher reclamou, dói muito bezetacil. Quem é que acha que não precisa de bezetacil nesse caso? Então, resposta aqui. E aí? Ó, eu vou sortear aqui o ingresso agora, então, para quem botar moral aqui na situação. O pessoal tá todo mundo envergonhado aqui. Não, vou fazer daqui a pouco. Mas chocoleta, figuinha, galego, para a gente encerrar aqui agora. E aí, o que é que vocês acham? Deixa eu mostrar o eco um pouco, né? Então, no eco a gente tem aquela mesma conformação de átrio esquerdo, ventrículo esquerdo e a gente viu a válvula mitral. E na válvula mitral a gente tem uma característica que é justamente as pontas delas estão mais espessadas. É uma estrutura que existe uma abertura em bastão de hóquei. Quando ele faz esse cotovelinho, lembra aquele bastão de hóquei. E existe uma estenose mitral nesse quadro. Então, uma gestante, 20 semanas, com estenose mitral que chegou com edema agudo de pulmão. O que é que a gente vai fazer? Tem a redução grande do fluxo aqui na mitral, essa estenose aumenta a sobrecarga no pulmão e aí a gente tem que tratar essa gestante. 2 vidas estão dependendo da sua conduta. Só para colocar mais pressão, a da mãe e o do bebê. O que é que vocês fariam aqui? Pode colocar, Lapa. E aqui para a gente encerrar agora, realmente, porque agora estourou o nosso tempo, mas esse caso é bem importante pelo seguinte. Obviamente, quando você tem, parabéns aí pro pessoal que teve a coragem de levantar a boa, quando a gente está com um paciente que faz estenose mitral relevante, faz edema agudo de pulmão, não tem dúvida, né, minha gente? A gente tem que intervir, etc. Mas a gestante é um bicho diferente aí, né? Porque se você intervém nela, cirúrgica ou percutaneamente, o procedimento tem risco de induzir parto prematuro, enfim, uma série de coisas. Então você está pensando em 2 vidas e não só em uma. No caso da esposa do galego, né, galego? Já é de gêmeos, são 3, aí é mais complicado ainda. Mas então aqui, a gente vai tentar não mexer e geralmente a gente consegue controlar clinicamente essas pacientes com beta-bloqueador, diurético, etc. E vamos que vamos, primeira coisa. Não conseguiu, está ficando refratário, etc. Você vai tender, idealmente, a intervir no 2º trimestre, porque no 1º trimestre ainda está muito no comecinho, o bebê tem informação, no último trimestre pode induzir parto prematuro. Se for intervir, seria percutâneo, mas nesse caso a gente vai tentar até o talo levar essa paciente clinicamente, né, bem, diurético e beta-bloqueador, feijão com arroz, estenose mitral, geralmente a gente vai conseguir. E bezetacil precisa fazer, né? Estenose mitral, 99% das vezes em mulher jovem vai ser de etiologia reumática e a gente tem sim que fazer a profilaxia secundária com bezetacil. E um detalhe é que muitas vezes no edema agudo de pulmão você precisa de drogas parenterais. Se a paciente tiver cabeça de pressão, você pode até pensar em um tridil, nitroglicerina, mas você não vai usar nipride porque o nipride tem efeito tóxico no bebê. Mas, de forma geral, o beta-bloqueador, controlar a frequência e a hipervolemia resolve os sintomas. Para quem gostou, o Cardio Papers Experience é todo baseado em casos desse tipo que vocês podem participar, enfim, para a gente selecionar. Então, mais uma vez, a gente vai selecionar um ingresso do Cardio Papers Experience VIP
e 2 do ingresso normal, Experience. Como é que vocês vão fazer para participar? Tem esse post aqui, que é essa discussão de casos que a gente está fazendo no Instagram da gente, certo? Ó, tá aqui. Vocês entram lá e comentem alguma coisa do tipo, eu participei da discussão de casos, enfim. E a gente vai pegar todo mundo que participou, mostrar aqui. A gente vai pegar todo mundo que participou e vamos escolher 3 nomes, certo? Ó, esse aqui, certo? Participação, é só botar alguma coisa do tipo, eu estava lá, eu participei, não sei o quê. Não mande para um amigo não, que não estava aqui, porque senão ele vai diminuir a sua chance de você ganhar. Só faça se você estivesse aqui mesmo. E tem mais outro comenta sorteio lá. aqui, hein, Lapa? Oi? Tem sorteio dos 2 livros também, que é pra gente fazer. Certo. E aí, sorteio aí então. Vamos sortear aqui. Pega aí. A gente já tá encerrando, porque o Serrano já tá esperando. Tá bom. Aí. Vamos embora. Ó, esses aqui são os 2 livros. Primeiro, então, o livro de eletrocardiograma. Rafael Oliveira, tá aí não? Rafael. Derêncio Oliveira. Vem. Vamos embora. Aê. Sucesso, grande. Satisfação, hein? Puxa outra aí, ó. E agora o livro de base de ecocardiograma. Omar Fábio. Omar Fábio. Oba, tá tudo lá concentrado. Ó, parabéns aí, grande.